Mas eu queria perguntar, cara, porque assim, o que te lançou na cena nacional, assim, a primeira, né, grande banda, talvez tenha sido tocar com o Angra lá no início, no ao vivo, mas antes disso você teve já uma trajetória em diversas bandas, né? Queria que você mencionasse seu tempo na Chave de Sol, você também tocou no Overdose, né, se não me engano. Sim, Como é que sim. foi Eu esse comecei, período aí? a minha primeira banda é de 1984, chama Anubis, o deus egípcio, só que é com dois N's, Anubis, que na época a gente colocou. Inclusive os temas da gente na época eram todos egípcios no começo, tal, em 84, no comecinho do ano. O que aconteceu em 84? O Iron Maiden lançou o Power Slave na metade do ano, cara, e quando a gente viu aquilo, falou, puta merda, todas as nossas ideias os caras fizeram, sabe? Aí tivemos que mudar o tema e caímos para um lado mais yes, mais borboletas e flores e cogumelos, né? Porque, na verdade, a banda era instrumental, era metal, só que era progressivaça, assim, várias coisas de rock progressivo e tal. E aí eu entrei numa outra que chamava Desequilíbrios, que era meio fusion, rock, que a gente tocava de Frank Zappa até Sex Pistols. Era uma mistureba, assim, e as composições próprias. Tem disco lançado pela Progressive Rock de 1992, se eu não me engano. Foi a única gravação que a gente fez. Nessa época, 87, eu tinha uma namorada que o hold, um dos holds da Chave do Sol, era amigo de escola dela. E o cara tinha comentado que a Chave do Sol estava precisando de um tecladista. Eles tinham lançado aquele disco The Key não, foi o anterior. Qual que é? The Key, é esse mesmo, The Key, do ovo frito na capa. É isso aí. Tinham acabado de lançar ali, precisava de um tecladista para tocar ao vivo. E eu mandei as demos que eu tinha do Desequilíbrios e tal, e os caras me chamaram para tocar. Entrei na banda como músico convidado, variar, né? E depois entrei como integrante mesmo, gravei o disco seguinte, que tem o Eduardo Danui, né, na guitarra já, tinha mudado do Rubens, que faleceu há pouco tempo, infelizmente, né? Sim. O guitarrista, o Rubens Gioia. Entrou o Eduzinho na guitarra, trocou o batera Zé Luiz por outro Zé Luiz, né? Eu fiquei uns 3 anos na Chave do Sol, mais ou menos. Gravei um disco só, mas fiz os shows todos, foram uns 2, 3 anos, assim. E aí o Eduzinho, no Ardanui, foi parar no Anjos da Noite, com o filho do Sérgio Reis, né? Que também precisava do tecladista convidado para fazer show. Aí, vamos lá, né? Aí eu entrei no Anjos da Noite também, fiquei 1 ano e pouco com eles. Né? Isso foi em 1990, 89, 90, mais ou menos. Né? Não cheguei a gravar o disco, quando eu entrei já estava gravado. Né? Foram todos aqueles grandes medalhões tecladísticos do Rio de Janeiro que faziam as produções para as grandes gravadoras na época, que fizeram o disco. E tal, né? E essa banda deu uma estourada na época. Eu lembro que tocava na rádio o dia inteiro, assim, um negócio um pouco mais mainstream, porque o cara era o filho do Sérgio Reis e tal, cantava bem pra caralho o Marco Sérgio. Né, até hoje canta muito bem, né? Família, gente boa pra caramba, Sérgio Reis é muito engraçado, figurão, né? Meu, já desde a época, né? Grande amigo. E aí o Overdose foi meio que junto ali. Na verdade, nessa época, cara, eu gravava com todo mundo, eu fazia trampo com uma porrada de gente, né? Fiz disco de thrash metal com Antítese, né? O Anjos da Noite era um pop rock Bon Jovi, assim, né? Super farofa, né? E o Overdose, que mudava de estilo a cada disco na época, né? Metal, aí teve esse que foi um pouco mais hard rock, que é o Really, como é que era o nome? You Really Big, isso aí. De 89, que foi o disco que eu gravei com eles, né? O Overdose aconteceu pelo seguinte, eu tinha uma outra banda que chamava Clavian, né? Inclusive, infelizmente, o guitarrista, o Acácio, também faleceu esse ano, né? Esse foi de Covid mesmo, o Rubens Joia não, foi de uma complicação numa cirurgia. E a gente foi gravar o Clavian, o único disco que foi lançado, chama Beyond the Frontier, de 88 esse. A gente foi gravar em Minas Gerais, num estúdio, que era famoso, gravava Sepultura, o Overdose, gravava lá e tal, né? Foi lá que eu conheci a galera toda lá de Minas, né? E a gente foi gravar lá, passamos uma semana gravando o tal do disco do Clavian, e o Cláudio do Overdose, o Bozó, que eram amigos dos caras do estúdio, estavam sempre por ali e tal, me convidaram para entrar no Overdose também,
como tecladista contratado, fazer os shows, né? Então eu gravei esse disco com eles e fiz uns 2 anos ali de meio que paralelo. Chave do Sol com Overdose foi um negócio junto, assim, foi na mesma época. 88, 89, 90. Antes de eu ir pro Anjos da Noite. Depois fui parar no Dominó, junto com o Kiko Loureiro, Marco Antunes, o Richard Furk, que era o baixista na época, né? É que eu ia perguntar, dessa época aí super eclética, como é que foi essa experiência de tocar no Dominó? Foi a época mais divertida da minha vida, você deve imaginar como deve ter sido, né, cara? Eu tinha 21 anos de idade e era o Dominó, velho. Inenarráveis as histórias. Muito engraçado. O Afonso Negro era amigo do Marco Sérgio. Ia lá nos ensaios do Anjo da Noite, volta e meia e tal, né? E ele foi mordendo todo mundo, né? Pegou o Kiko. Foi quando eu conheci o Kiko Loureiro. Eu conheci ele no Dominó. Eu tinha visto um show da Chave do Sol, que quando a chave splitou, saiu todo mundo, ficou só o Beto, o vocal, depois da gravação desse disco aí de 89, né? E o Kiko Loureiro entrou no lugar do Eduzinho, que o Eduzinho tinha ido pro Anjos da Noite, né? Eu cheguei a assistir show ao vivo dele e tudo mais, mas eu não cheguei a conhecer o cara, eu conheci o Kiko na banda do Dominó, quando eu cheguei no ensaio. Eu espero que você tenha gostado desse corte. Estou aqui para avisar rapidamente que agora o nosso canal está monetizado. Então, se você quiser apoiar nosso trabalho, você pode se tornar membro. É só ir no link que está na descrição do vídeo, clicar lá, vai abrir uma janelinha explicando passo a passo como faz. Isso aqui é uma maneira a mais de você ajudar o Heavy Talk, principalmente quem já é membro do nosso canal principal. Lá, para você se tornar membro, é ainda mais barato, tem diversos benefícios. É mais uma opção para quem já ajuda no canal principal e também quer ajudar aqui, certo? Meu muito obrigado e até a próxima.